a minoria em relação a isso ou não? Nessa questão, os partidos, de uma forma geral, estão divididos? Não, existe uma posição clara da minoria ou da oposição. Nós somos absolutamente favoráveis à neutralidade da rede. Os partidos que compõem a oposição nessa casa entendem que a internet é um instrumento da democracia, um dos instrumentos mais valiosos para o acesso ao conhecimento, para o acesso à informação. E se você não tiver neutralidade na rede, já foi aí explicado, mas eu repito, seria o equivalente ao usuário, ao contratar um serviço, o provedor disponibilizar um determinado tipo de site com uma velocidade e o outro com uma velocidade extremamente lenta, ou só disponibilizar um site e não disponibilizar outro e começar a comercializar, botar preço nisso. Isso é muito grave. Nós iríamos piorar a relação do usuário com o acesso a este espaço virtual e universal que é o da internet. A internet é uma conquista da humanidade. Ela não pode virar um monopólio de provedoras e do pessoal aí da telefonia, que vão querer ganhar mais dinheiro com isso. Então nós estamos atentos para garantir que essa neutralidade seja mantida para evitar que o usuário seja lesado depois. É esse o lobby, vamos ser claros. São redes de telefonia, já me procuraram, dizendo, não, nós precisamos de poder fornecer um pacote em que o indivíduo tenha direito a acessar só e-mail, ou que ele tenha acesso só ao futebol. Ora, você vai fracionar a internet e aí vender 10, 20, 1000 pacotes diferentes, tornando mais caro para o usuário. E nós da oposição não queremos isso. Por isso, esse negócio de regime de urgência em cima da internet pode ser para piorar a internet. O governo não está agindo bem de fazer assim, né? Nós queremos aprovar sim um marco regulatório, mas não para prejudicar o usuário. A oposição está atenta. Nós somos minoria, mas eu digo que já representamos a maioria do povo brasileiro que não está satisfeita com a forma com que vem sendo conduzido as matérias pelo governo. Bom, o Marco Civil da Internet, né, deputado, conforme informou agora há pouco o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deve ser votado a partir de amanhã. Essa discussão será retomada e a votação está prevista para acontecer amanhã. Hoje à noite, às 7 horas, haverá uma reunião do Congresso Nacional. Deputados e senadores vão se reunir para analisar 4 vetos presidenciais. O mais polêmico, o mais questionado deles é a questão da criação de novos municípios. À época desse projeto, na votação na Câmara e do Senado, houve amplo entendimento entre governo e oposição. O projeto foi aprovado, facilitando a criação de novos municípios. No entanto, a presidente Dilma Rousseff vetou esse projeto e agora esse veto deve ser analisado nessa sessão do Congresso Nacional. O deputado André Vargas, que é primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, falou hoje sobre esse tensionamento, né, com o veto da presidente Dilma Rousseff. Na opinião dele, o que faltou foi diálogo entre o Legislativo e o governo. Vamos ouvi-lo. É da democracia que o governo tem o seu ponto de vista e o Congresso também tem o seu ponto de vista. Não acho que tenha nenhuma inabilidade. É um ponto de vista de que não se deva criar esse projeto que cria municípios. Você veja uma situação, no Paraná não há nenhum município em condição de ser criado. Eu acho que no Sul e no Sudeste praticamente nenhum município teria condições. Ele impacta fortemente, em alguma medida, nem tão fortemente assim, no Norte e no Nordeste do país, onde há distritos rurais maiores do que as suas sedes e que comportaria essa criação nos cálculos colocados no projeto. Acho que poderia ter havido um diálogo mais efetivo no momento de votar o projeto. Acho que as lideranças do governo não pode permitir que se vote algo que eventualmente vai ser vetado para evitar o desgaste da presidente. Acho que falta no processo legislativo nós acomodarmos as situações para que não haja esse estremecimento quando o projeto volta vetado. Deputado Domingos Sávio, o senhor acha que, a exemplo do que aconteceu à época em que o projeto foi aprovado, caminha-se para um acordo e aí se derrubaria, governo e oposição iriam unidos e derrubariam esse veto da presidente ou não exatamente? Como é que estão as conversas em torno desse projeto da criação de novos municípios? Olha, primeiro eu não posso deixar de fazer um comentário, com todo respeito ao André, mas ele, em últimas palavras, ele acaba dizendo o seguinte: a gente só pode votar aquilo que a presidente não for vetar. Ou seja, a gente precisa de pedir a bênção primeiro. Isso não é democracia. Aqui nós temos que representar o povo brasileiro, a vontade do povo brasileiro. Por que se aprovou esse projeto? Porque hoje, do jeito que está,
A Constituição de 88 remeteu ao Congresso, à Câmara, ao Senado, que definisse quais os critérios para criar um município. E hoje há uma ausência de definição, é preciso ter critério. Hoje equivale a dizer que está proibido criar município no Brasil. Isso é uma atitude autoritária, isso é uma covardia. Os municípios, ao serem criados, eles possibilitam que as pessoas melhorem a qualidade de vida. É claro que não quer dizer que vamos sair criando município à torta à direita. Aí o que ocorreu? Elaborou-se um acordo, debatido, de uma maneira suprapartidária, e as regras que estabelecemos para criar municípios são muito mais rígidas do que a do passado. Para você ter uma ideia, Minas Gerais, que tem 853 municípios, só poderá criar novo município se tiver mais de 12 mil habitantes naquele distrito e atender uma série de outras exigências. Olha, hoje em Minas Gerais tem centenas de municípios que têm menos de 12 mil habitantes. Então, para criar um novo, ele já vai nascer mais forte do que os municípios que já existem. E existem alguns casos em Minas que se justifica, poucos. Mas quem está mais prejudicado com o veto da presidente Dilma, que mostrou uma falta de sensibilidade ao vetar isso? O Norte e o Nordeste. No Pará, por exemplo, tem localidades, imagine no Pará, localidades que estão a 100 quilômetros, às vezes a quase 200 quilômetros da sede do município, e lá já vivem cerca de 10 mil pessoas. Pelo projeto, nós estamos autorizando na região norte criar-se municípios com 7.500 habitantes, na região nordeste com 8.000 habitantes. Então é muita gente para uma região de baixa densidade populacional. E esses lugares já atendem isso lá no norte e no nordeste e estão longe da sede do município. As pessoas estão sofrendo porque não tem segurança pública, não tem estrutura própria de saúde, não vota uma legislação adequada para uso e ocupação do solo, não tem regras adequadas para elas se desenvolverem como uma sede urbana. É um distrito com muita gente vivendo ali sem nenhum tipo de apoio, sem receber dividendos dos impostos. Portanto, vetar esse projeto foi uma atitude autoritária. Nós temos que derrubar o veto. É isso que nós temos que fazer. Não é ficar pedindo bênção a presidente. Por isso que nós lutamos para o Congresso voltar a apreciar veto, para a democracia voltar a existir no Brasil. Deputado Domingos Sávio, muito obrigada pela sua participação e vamos acompanhar então como é que vai se dar essa votação, essa negociação hoje na sessão do Congresso. Muito obrigada. Obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.